carinho de toda a família Filadélfia, Corpo do Machia, que tem buscado a edificação. Sejam bem-vindos, meus irmãos, que essa fala, que esse momento de encontro, de reflexão da palavra, do Partir do Pão, possa estar te fortalecendo, te renovando, erguendo a sua cabeça para o alto, aonde nos vem o socorro, segundo as Escrituras. Tá bom, meus irmãos? Sejam bem-vindos aí, em nome de Yahshua Machia, a toda a família do Facebook, em nome de Yahshua. Estamos aguardando aí mais alguns irmãos entrar aí, né? Como já é uma fala que já foi notificada antes de começarmos a live. Hoje o tema da nossa live está em Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 6. Shalom de Yahshua, irmão Arlindão, seja bem-vindo. Paz de Yahshua. Só estou assistindo hoje aqui porque eu não estou me sentindo muito bem, não. Ô, meu irmão, tu vai ficar bom. Depois da live, em nome de Yahshua, o poder do Pai vai te pegar aí. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, em nome de Yahshua. Paz, querido. Legal. Então vamos lá, meus irmãos. Romanos 6. O texto em evidência hoje, para reflexão, está a carta aos Romanos, o apóstolo Shaul escrevendo aos Romanos. Eu vou ler o versículo apenas 23. Então diz assim no verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna por intermédio de Yahshua Machia, nosso Salvador. Aleluia. O texto em si é bem enfático, né, irmãos? O texto em si, resumindo aqui no verso 23, ele já fala que o salário do pecado, a paga do pecado é a morte. Porque a Escritura vai dizer que todos pecaram. O próprio Shaul vai dizer que todos nós pecamos e todos nós fomos o quê? Destituídos da glória do Criador. E aprove o Pai usar um plano de resgate. Nós já estamos maduros nessa verdade. Nessa verdade. E como o Pai, ele precisa continuar sendo glorificado, porque esse é o propósito do reino. O Pai está sempre sendo glorificado, enaltecido, reconhecido. Então, Israel vai escrever que o Pai criou tudo, formou tudo para louvor do seu nome. E aí o apóstolo Shaul, ele escreve essa carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 15, ele vai começar a dizer: que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei, da graça? Não, de forma alguma. Às vezes eu me pego vendo tantas pessoas se debatendo, se engafinhando a respeito da lei, da lei, da lei, da lei, da lei. Concordo que nós hoje vivemos em plena graça, mas isso não nos tira a responsabilidade, não. Então quer dizer, só porque eu vivo uma vida de graça, favor e merecido, eu posso viver uma vida totalmente desregrada, como muitos, mediante a sua fala, entendem dessa forma. Se nós pegarmos alguns ensinamentos de Yahshua, a gente, outro dia, eu estava conversando, se o irmão Arlindo vai lembrar, a gente estava conversando rapidamente, falando sobre isso. Que lá, na lei, dizia que se uma pessoa fosse pega em adultério, teria que ter uma ou duas ou mais testemunhas. E a pessoa tinha que ser pego no ato do delito. E ali aquela pessoa era levada às autoridades para que fosse feito um julgamento mediante o tribunal.
Mas se nós pegarmos os ensinamentos de Alcho, ele vai dizer que na graça, aqueles que olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, já cometeu o quê? Adultério, irmãos. Adultério. Então, piorou? Melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Então, nós sabemos... Piorou. Então, para você ver, o Yalcha também falou, né, que aquele que sente ódio do seu irmão ou faz o seu irmão irritado ao ponto dele se furiar, a Escritura vai dizer que essa pessoa cometeu o quê? Homicídio. Olha aí, você não precisa matar, não, é só deixar alguém brabo aí. É só deixar alguém contrariado aí, dentro da sua razão, e ela falou, você é um suicida, você é um assassino. Já pensou que situação? Então piorou? Melhorou ou piorou? Então, meu irmão, Paulo vai dizer assim, ó, que resposta dá, mediante algumas palavras. Se você pegar o verso 5, né, ele vai dizer, nós estamos libertos do poder do pecado. E ali teve uma fala muito profunda. E quando chega no verso 15, eu vou pincelar assim, a gente não vai se aprofundar aqui, senão vai ficar muito, muito longo. Mas quando chega no verso 15, ele vai dizer que resposta dá. Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei, da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravo desses a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Então, o lado que nós escolhemos, ele tem a sua paga. A vida de pecado leva o quê? A morte. Mas se nós voltarmos para Yalcha, com toda a nossa força, com toda a nossa necessidade, com toda a nossa dependência para servi-lo, a Escritura vai dizer que a paga é a vida. E a vida não é só apenas essa vida nessa matéria enquanto aqui tivermos, não. Mas uma vida totalmente eterna no reino do nosso Pai. Todavia, graças a Ial, porquanto, embora havendo sido escravo do pecado, obedeceste de coração a forma do ensino a que foste submetidos. Então, tudo é um aprendizado, não é isso, irmãos? Você recebe aquilo que o irmão Márcio falou, estava conversando um pouquinho ainda agora aí. O que é que ele falou? Eu tenho aprendido e passo para frente aquilo que eu tenho aprendido para somar o quê? Positivamente, irmão Arlindo, na vida das pessoas. Então, aquilo que é bom para mim, aquilo que tem me trazido vida, aquilo que tem me edificado, eu compartilho. Mas aquilo que não traz vida para mim, aquilo que não edifica a minha vida, eu não posso passar adiante essas coisas, de maneira nenhuma, né ou não é? Então, Paulo vai dizer, vos foste liberto do pecado, vos tornastes escravo da justiça. Expresso-me assim nos termos dos homens comuns, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim, como apresentaste os membros do vosso corpo como escravo da impureza e da maldade, que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravo da justiça para a santificação. Nos dá, às vezes as pessoas, a gente, talvez por hábito de expressão, muitas das vezes a gente bate no peito e diz, eu sou livre. É uma falsa fala, porque nós não somos livres coisa nenhuma. Nós nos livramos do pecado, abre aspas aí, e passamos a ser o que agora? Servos da justiça. Então, foi na nossa live passada aí,
Alguém foi feliz dizendo que nós temos que nos preparar sempre e condicionar nossa mente que nós existimos para servir. Tanto seja nesse plano físico, como aqueles que vão alcançar o quê? O plano celestial. Há quem diga que nós vamos para a presença do nosso Pai, deitar numa rede e à sombra de uma árvore do paraíso. Eu não creio dessa forma. Até seria bom demais. Mas a Escritura vai dizer que nós fomos alcançados, separados, chamados para servir. Tanto nesse plano, como no reino do Pai. Então, se eu optei, irmão Arlindo, a passar para o lado de Al e Alcha, eu tenho que batalhar pela fé todo dia, meu irmão. Todo dia eu tenho que buscar esse poder do Pai na minha vida para que eu alcance a estatura de uma pessoa perfeita, como o apóstolo Shaul ensinou, né? Dizendo, olha, se vocês continuarem a olhar ao autor, consumador da fé, vocês irão alcançar, sim, a estatura de uma pessoa perfeita. Verso 20, porque quando eres escravos do pecado, estavas livres em relação à justiça. Não conhecíamos, não é verdade? Não conhecíamos. Então, levar uma vida desregrada era algo normal, né, Mohamed? Era algo normal. Viver uma vida desregrada era algo normal, porque a gente não conhecia o quê? A justiça. E que justiça? A justiça que vem de cima. Não apenas a justiça das autoridades terrenas. E que fruto colhestes? E que frutos colheste quando a gente vivia uma vida desregrada? Hoje, irmão, hoje eu tenho pessoas muito próximas de mim que herdou uma herança de viver uma vida desregrada, de viver uma vida totalmente escravos dos seus prazeres, totalmente escravo daquilo que ele entendia que era bom. Hoje, tem uma herança de um efizema, outros têm problemas sérios de saúde, outros, irmãos, gastaram o que tinham, o que não tinha, nas farras, nas orgias. Então, hoje aí aonde? No fundo do poço, porque o texto é bem claro. Versículo 20 do capítulo 6 de Carta aos Romanos, no verso 20, vai dizer, porque quando eres escravos do pecado, estavas livre em relação à justiça. Verso 21. E que fruto colhestes? Então, das atitudes das quais agora vos envergonhais. Quantas pessoas agora se lamentam de outrora viver uma vida totalmente desregrada? Hoje, quantas pessoas adoeceram no templo do Ruach Kadosh do Pai? Quantas pessoas hoje vivem limitada? Por quê? Porque em outrora não conhecia a justiça do Eterno e vivia uma vida totalmente desregrada. E olha aí a paga que recebe hoje. Olha aí a recompensa de hoje. Então hoje veio para a presença do Pai, está na presença do Filho, pelo sacrifício do madeiro. E hoje agora o Pai quer restaurar em primeiro lugar o seu ser espiritual. Seu ser espiritual, seu ser interno. Porque nós podemos orar por uma pessoa que está doente, mas nem todos, assim eu creio, vão ficar sarados. Nós podemos colocar a mão e pedir ao Pai a favor de uma pessoa para curá-la na matéria, para sará-la na matéria, mas nem todos vão alcançar essa benevolência. Porque a Escritura vai dizer o seguinte, tudo aquilo que um homem plantar, ele vai colher. A Escritura vai dizer que se eu semear na minha carne, na minha matéria, nos meus desejos, nos meus prazeres, a possibilidade de eu colher frutos disso, ela é 100%. Mas se eu começar a condicionar minha mente, começar a semear naquilo que é espiritual, eu tenho também a probabilidade de 100% colher aquilo que é espiritual. O versículo 22 vai dizer, contudo, agora libertos do pecado, entendo
sido transformados, e tendo sido transformados, escravos de algo, tendes os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia, irmãos! Então você vai ver que uma vida desregrada, ela te leva ao quê? Ao fracasso terreno. E aí, acaba também te impossibilitando das coisas do reino. Mas quando a gente troca de posição, quando a gente toma uma decisão a respeito do reino do Pai, e a gente passa a ser agora servo do reino, escravo do reino, súdito do reino, serviçal do reino. A Escritura vai dizer, contudo, agora libertos do pecado, e tendo sido transformado em escravos de Ial, ou servos de Ial, que é a mesma coisa, tende nos vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aí ele vai resumir aqui o capítulo 6. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Ial é a vida eterna por intermédio de Yahshua Mashiach, o nosso Salvador. Aleluia. Aleluia. Vou ficar por aqui. Vou estender, já fala. Irmão Lindo, contigo mesmo. Aleluia. Adiós, meus amados irmãos. Então, até ainda agora eu estava aqui com uma pressão na cabeça, no ouvido. Aí eu tomei um Tocilax aqui, eu acho que é da coluna, né? E estou melhorando, eu falei, vou entrar para participar com os amados irmãos aí. Então, mediante essa fala aí que o Roberto leu aí, né? Tem muitos irmãos no nosso meio, assim, eu sou totalmente leigo, entendeu, amado, em relação à palavra do Eterno, né? Mas um pouquinho que a gente vai lendo, a gente vai compreendendo. Roberto aí é um homem sábio, o Márcio aí, ó, tá se despontando. Não, mas diante do Eterno mesmo, eu reconheço que eu não tenho sabedoria. Eu abro a minha boca. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver muitas das coisas que estão ali que não precisa o homem distorcer, não é isso, Roberto? Verdade, claro. Por exemplo, se vocês leem o livro de Gálatas, o apóstolo Shaul, ele vai dizer assim para os Gálatas, foi para a liberdade que Yahshua vos chamou, não é isso que está lá? Porém, o mesmo apóstolo Paulo que diz que foi para a liberdade que Yahshua nos chamou, ele diz, eu estou algemado com o evangelho de Yahshua Mashiach. O mesmo que diz que foi para a liberdade, mas ele diz, eu estou preso, estou algemado. Por quê? Porque ele sabia que mesmo no tempo da benevolência, da graça, como chamam, havia lei, havia mandamento. Mesmo no tempo da benevolência chamada graça, como o Roberto já citou aí, hoje é muito mais rigoroso do que no tempo da lei. A diferença de lá é que a alma que pecasse, Roberto, essa morreria. Hoje não. Quantas vezes eu e você pecamos, mas nós nos arrependemos, vamos até Ial, pedimos perdão e ele nos perdoa. Mas hoje, a Bíblia diz lá, dente por dente, olho por olho. Mas Yahshua diz o quê? Amai os vossos inimigos. Não é isso? Né? Então, por que é mais fácil, como o Roberto já citou aí? Né? Dá na cara, na face do outro, né? Como era no Velho Testamento, ou você dá a outra face. Né? Então, é muito mais difícil, realmente, agora, do que naquela época. Mas tem muitos ialdins que talvez desconhecem o livro de Gálatas, Romanos, que o apóstolo Shaul, ele fala, se você quiser viver um preceito da lei, você tem que cumprir os 613 mandamentos. E coisas que nem aqueles homens como Macha, que era separado, não conseguiu cumprir. Macha, quando ferem a rocha ali, e ao falar para ele, viste que me representaste mal diante do povo, também não entrará na terra prometida. Olha só, um homem que era assim, ó, coial. Agora, se eu e você nem sequer temos noção de como que era o costume de lá de Israel, o tratamento de álcool com eles, não sabemos, e eles não conseguiram. Amados, jamais nós vamos conseguir viver aqueles preceitos, aqueles mandamentos que nem Macha conseguiu. Então, o que nós temos que aceitar é viver embaixo da benevolência, sabendo que embaixo da benevolência há lei. Amar é um mandamento, é uma lei. Não é isso, Roberto?
Isso, correto. É isso aí. Perdoar é um mandamento. Mas há pessoas que falam assim, não, eu não estou mais embaixo do legalismo da lei. Não sabe nem o que está falando. Porque hoje é muito mais pior do que lá. Não sabe. Lá era 613. E se você não consegue cumprir um daqueles, deixa de cumprir um daqueles mandamentos, você já está perdido. Praticamente, Roberto, as pessoas tinham que nascer e viver uma vida sem pecado. 613 mandamentos. Aí alguns dizem assim, mas Yalcha veio, ele disse que veio para cumprir a lei. Corretamente. Cumpriu a lei, agora acabou, vou tirar o povo debaixo desse jugo, desse fardo. Porque era um jugo, era um fardo. Viver embaixo daqueles mandamentos. E Yalcha agora tirou, né? Porque não podia errar praticamente lá no tempo da lei. Mas agora, embaixo da graça, quantas vezes eu e vocês erramos? Esses fariseus, às vezes, que estão no nosso meio, eles esquecem que eles erram toda hora, Roberto. É igual do tempo de Yalcha, que Yalcha disse, olha, vocês querem botar um jugo pesado em cima das pessoas, quando vocês mesmos nem com o dedo conseguem mover. Né? Então, eles não entendem isso, que hoje é a compaixão, é a benevolência, porque senão nem eu, nem Roberto, ninguém consegue entrar. Mas sabendo que no tempo da graça, a lei. No tempo da graça, a lei, né? A diferença é hoje que quando eu peco, e também uma outra diferença, Roberto, é que hoje, aleluia, eu estou sentindo até a presença aqui de algo aqui com isso que eu vou falar. Hoje, no tempo da benevolência, Roberto, o Eterno me arranca mais rápido do pecado do que no tempo da lei. Lá eu precisava cometer o ato. Hoje, quando eu penso alguma coisa que não convém, o Ruach Kadosh de Yal já começa... Começa a pitar aqui, Arlindo. Isso aí não é legal, não. Eu falei, pai, me perdoa, tenha compaixão. Hoje a benevolência me arranca do pecado mais rápido. Né? Mas como o Roberto falou ali, o salário do pecado é a morte. Quem vive na prática e não se arrepende. Agora, tem gente que peca, não é isso? Vive na prática. Eu pergunto, deixa essa última fala minha aqui. Quantos querem receber o teu salário hoje? Não é? É isso aí. Ninguém quer receber o salário, mas está trabalhando para isso. Aleluia. Aleluia. Até porque está vivendo a era da graça, o tempo da graça, não nos tira a responsabilidade. Até porque o homem, ele precisa ser regado. Você vê que nós temos uma natureza tão ruim que mesmo fazer um paralelo agora das leis naturais, você vê que se o cara matar, ele corre o risco de ser preso, de morrer também, se ele roubar, se ele estuprar, mas você vê que a índole da pessoa é tão ruim, ele não busca produzir frutos de arrependimento e ele continua cometendo delitos e delitos e delitos e delitos. E a lei está aí para o quê? Puni-lo, regrá-lo. Veja o que está escrito lá no livro de Tito, no capítulo de número 2. O que está escrito lá? A partir do versículo 11. Veja bem que estar na graça não me tira a responsabilidade que eu preciso ter diariamente para comigo. Isso chama-se ética pessoal. Ética pessoal. E depois eu preciso ter ética para o meu próximo. E não preciso nem falar para com o Criador. Então, no verso 11, lá de Tito 2, diz assim: porquanto a graça de Yahweh se manifestou salvadora para todas as pessoas. Quer dizer, ele liberou essa benevolência para todos. Mas olha o que diz aqui no versículo de número 12. Ela nos orienta. Está liberado, hein? Mas olha só, tem uma orientação, tá? Tem uma orientação. Está liberado, mas tem uma orientação. Que orientação é essa, irmão Roberto? Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Tem regra ou não tem? Tem regra ou não tem, irmão Arlindo? Tem regra ou não tem, irmã Lília?
Ah, irmão Roberto, estou na graça, eu estou fora do jugo da lei. Mas o que ele não sabe é que a graça também afunilou mais ainda. É como o irmão Arlindo foi feliz na sua colocação aí, irmãos. Lá era pau no gato, não se arrependeu, pau no gato, pegou em delito, tinha prova, né? A lei dizia lá que se o filho fosse rebelde aos seus pais e ali tivesse testemunha daqueles atos de rebeldia diariamente, aquelas pessoas podiam agarrar aquele jovem e levar diante o quê? Dos anciões, e ali ele era julgado. Mediante a sentença, ele era o quê? Apedrejado. Apedrejado. Então, se hoje essa graça, né, esse favor imerecido aí, essa benevolência do Pai, não tivesse se manifestado, ai desses filhos rebeldes. Ai desses filhos rebeldes. Mas isso não quer dizer que essas pessoas estão passando batida aos olhos do Criador e nem diante das autoridades terrenas. Se eles não se arrependessem nesse tempo que nada está acontecendo, abre aspas, eles não se arrepender, o juízo vem. O juízo vem. Olha o que diz o versículo de número 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Yahshua e Salvador, Dial e o Salvador Yahshua, ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de todas as maldades e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Eu fui chamado, eu estou sendo visitado diariamente, a todo momento, pelo Ruach Kadosh, para ter uma vida de consagração, uma vida que eu seja aprovado no reino de Yahweh. Verso 15. Prega essas instruções. Olha aqui, ó, a orientação de Shaul Patito. Prega isso, meu irmão. Prega essas instruções. Encoraja e repreende com toda autoridade. Ninguém te menospreze. Tem gente que quer levar uma vida adoidada, desregrada. Né? Ontem eu tive aqui vamos dizer, eu não vou dizer, eu refutei uma pessoa, porque quando o Eterno ele te leva para dentro de um assunto e que você tem entendimento daquele assunto, você não consegue aceitar heresias de ensinamentos que está levando pessoas para o caminho contrário do entendimento do nosso Pai. E ali o bicho pegou, irmão Márcio, pão no gato para lá. Tremendo, irmão. E eu falei, eu não vou. E aí começamos a usar essa escritura, porque a escritura vai dizer assim, ó, o que Paulo falou para Timóteo? Procura te apresentar a Yahweh como um obreiro aprovado que não se envergonhe de nada e que maneje bem a palavra da justiça. Então hoje, irmão Márcio, ele falou uma coisa interessante. Por que a gente busca? Por que a gente investe um tempo em procurando o entendimento? É para se engrandecer, para dizer que nós sabemos mais do que A e B? Não. É para a gente fazer o que mesmo? É para a gente combater o bom combate da fé da heresia, dos ensinamentos tolos e errôneos que estão levando muita gente para buraco. E ali o Eterno nos deu a vitória, porque a pessoa depois falou, realmente, olhando por esse lado, realmente tem sentido. Eu falei, a palavra do Criador, ela tem todo sentido, ela é toda razão. Agora, estarmos embaixo da graça, da benevolência, do favor imerecido, não quer dizer que nos tira a nossa responsabilidade diante das pessoas e diante do reino. Vou passar a fala, irmão Márcio, é contigo, meu irmão. Robertinho, deixa eu concluir só uma falazinha aqui rápido. Lá em Gata, a Bíblia vai dizer o seguinte, a Bíblia não, tem um dito popular, Yahweh perdoa, mas não inocenta. Em Gálatas vai dizer que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Ele perdoa a Lília, perdoa a Lino, perdoa, mas vai colher. Tá aí minha fala. Obrigado, irmão. Ô, Márcio.
Paz de alça, meus irmãos e irmãs aí. Sim seja, mamãe. Ai, gente, assim seja. É tremendo, né? Eu fico observando aqui, rapaz. É engraçado porque assim, irmãos, o que eu quero dizer, né? Tudo bem, a gente pega um tema, né? Mas o que acontece? A linha de pensamento é impressionante. Eu não sei, olha, irmão, eu nunca vivi isso na minha vida, não. A linha de pensamento é a mesma. Que eu vou mostrar para vocês. Eu não acho que adote, meu irmão. Pô, o que eu vou mostrar para vocês, que eu estava aprendendo aqui, fazendo, vai ser bem rápido hoje. Aí, tem tudo a ver com o que os irmãos estavam falando, né? Assim, né, irmãos? O que acontece, né? Eu estava lendo muito sobre pecado, a origem do pecado, o que é o nome, né, e tal. Dizem que pecado tem a ver com errar o alvo, né? Que no grego, lá no sei lá, os caras... Quando a palavra que significa pecado é errar o alvo. Então, quando o artilheiro errava a flecha, era um absurdo o cara errar, porque ele não podia errar, porque era uma única flecha que às vezes ele poderia ter para acertar o alvo. Ele errou, então ele pôs tudo a perder. Esse é um dos significados, mas tem outros. Mas, enfim. Irmãos, é assim, ó, pecar. O que é pecar, né? Eu estava fazendo uma analogia aqui comigo, né? Pecar é mais ou menos assim, você leva uma multa de trânsito. Chega em casa lá, recebe a cartinha, né? Multa de trânsito. Você foi multado, ó, você estava andando acima da velocidade. Aí você fala, beleza. Vai ganhar um ponto, né? Na coisa. Aí você pode continuar andando com o seu carro, não pode? Ó, só levei uma multa. Então, continuo vivendo aqui, vou rodar. Mas quando chega na hora de licenciar o carro, você tem que fazer o quê? Tem que pagar a sua multa, meu irmão. Você vai pagar o que você fez. Você cometeu, vai vivendo aí, mas agora você tem que pagar. Chegou a hora da conta, a conta chegou. A conta chega, a conta chega. E o preço é alto, né? O preço é alto. Não é igual da multa. Como o irmão estava falando, né? Nós somos livres do jugo da lei mosaica. Mas Yahshua instituiu a lei dele, que é a lei do eterno, né? Que, para quem não conhece, pode buscar, é as 7 leis de Noé, mais ou menos igual. Você tem que amar o teu próximo. Primeiramente, amar o Criador, acima de qualquer coisa. De todo o teu coração, de toda a tua alma. Depois, amar o teu próximo como a ti mesmo. E assim vai, outras coisas. E você não pode matar, você não pode roubar, adulterar. Então, nós estamos sob a lei. Uma lei mais branda, em tese, né? Mas ela é mais difícil de se cumprir, porque agora você não tem mais a multa que chega na sua casa. E antes tinha lá o apedrejamento, você ia para a praça, os caras te condenavam lá, era automático. Agora não. O cara peca, aí usa aquela velha frase, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Yahweh. Então eu me jogo na lama e tá tudo certo. Não tem problema. Posso pecar à vontade, né? Então é assim, né? Mas não é assim. Porque a gente não tem que pecar. Porque quando eu peco, eu não recebo aquela multa, aquela pancada na hora. Mas eu envergonho meu pai. Entristeço meu pai. Eu faço o meu Criador chorar. Porque, olha, ele já mandou o filho dele se esvaziar, virar homem, para levar as transgressões do mundo até o momento que ele chegou e criar a graça, onde ele diz, peque, se você pecou, arrependa-se e não peque mais. Para quê? Para você não entristecer o teu pai. Não é para entristecer Yahshua. Tudo bem que ele se entristece, mas quem mais fica triste nisso tudo é o nosso Criador. Então, como é que eu vou ter a capacidade de me jogar na lama? Vou dar uma pecada aqui que eu não estou aguentando, a carne é fraca. Isso é coisa de gente fraca, que você não aceita, você não está no propósito. Aí você vai falar assim, está lá falando o puritano. Muito pelo contrário, eu peco todo dia. Mas as minhas transgressões são leves. São transgressões, às vezes, de raiva, no momento ali, você sai um pouco do salto.
mas eu nunca desrespeitei ninguém, nunca coloquei ninguém à prova, nunca roubei, nunca tirei nada de ninguém. Ou seja, se eu faço alguma transgressão, são aquelas corriqueiras que nós todos fazemos, porque o mundo às vezes nos impõe isso. E a gente tem que fazer o quê de imediato? Se arrepender. Ah, pai, me desculpa, pai, me perdoa, mas foi mais forte do que eu, mas eu vou... E aí você vai se corrigindo, é igual lapidar uma pedra bolada, vai bolando a pedra, ela vai enrolando, ela é quadrada, ela vai enrolando, chega uma hora que ela está perfeitinha, é como o pai quer que a gente faça. Mas, assim, eu tenho que ter vergonha das coisas que eu faço, e não se engrandecer e dizer, ah, pequei mesmo, né? E aí, indo nessa linha, ainda bem que acho que nenhum irmão falou, mas se algum irmão vai falar também, não tem problema, pode dar a sua opinião. Mas já de antemão, eu peguei um tema que é quem nunca pecou, que atira a primeira pedra, né? Já ouviram essa frase? Tá nas escrituras, né? Bom, vamos ver. Então eu vou fazer aqui uma... Deixa eu só virar aqui, meus irmãos, a câmera para eu poder colocar aqui os slides para compartilhar com os nossos irmãos lá. E aí a gente já dá início. Não sei se os irmãos já estão vendo aí. Estão vendo aí, meus irmãos? Ok. Então, Ok. assim, eu sentei aqui hoje e pedi ao Eterno para me trazer alguma coisa para poder ajudar os irmãos e também aprender a respeito, porque eu confesso que eu sou um pecador. E eu tenho que me melhorar. Se eu estou bom hoje, com relação a 2 anos atrás, eu tenho que melhorar mais. Eu estou achando é pouco ainda. Eu tenho que melhorar mais. Porque eu já, como o próprio irmão Roberto falou, eu sou um que tive uma vida desregrada. Desregradíssima. E eu até me estranho. Tem pessoas que me veem hoje e falam, o que aconteceu com você? Eu falo, nem te conto, você tem tempo? Vamos sentar para conversar. Mas vamos lá. O tema é isso. Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Para começar, meus irmãos, aí está escrito assim, a perícope da adúltera. É um papel, né, um pedaço de pergaminho, né? Que em latim significa pericope adulterae. É um episódio bíblico que se encontra onde? Só aonde que ele se encontra? No Evangelho de João. Por isso que o irmão Romilson fala, e eu dou razão para ele. Tem muita coisa no livro de João, meus irmãos. Tomem muito cuidado. Se você não está ligeiro, toma cuidado. Mas, enfim, tem muita coisa lá que eu entendo, assim como o próprio irmão Romilson já admitiu, que você tem que olhar com bons olhos, e tem coisa boa lá. Mas eu não aconselho a ninguém se aventurar no livro de João, não. Ele é terrível. Ele é terrível. É um marapu. Trata-se de uma perícope muito conhecida e polêmica a respeito de uma mulher que seria julgada, preste atenção, hein, por ter sido surpreendida em ato de adultério. Uma mulher. Embora não seja dissonante do restante do texto, a maioria dos acadêmicos concorda que a passagem não faz parte do texto original do Evangelho de João. A maioria dos acadêmicos, as pessoas que já estudaram a respeito, entendem que essa passagem de João 8, João 8, de 1 a 11, não faz parte do texto do Evangelho original. A perícope não consta nos manuscritos mais antigos de João. Os códices P66 e P75. Lembram quando eu já mostrei para vocês os papiros P52? Alguém lembra aí? Os papiros de... Esses P, tudo que é P é papiro. Então, os papiros de João, que são do século III, não consta essas passagens. E também não consta no Códex. Lembra dos Códex Vaticanos? Códex sinaíticos, que eu mostrei para vocês numa live aí, a respeito de tudo que foi codificado e colocado num texto, num livro, pelo Vaticano, pela Igreja Católica. Então, mesmo assim, lá não consta. Alguns exegetas identificam a mulher adúltera
Exegetas, até coloquei embaixo, meus irmãos, é um indivíduo que interpreta, que comenta, um estudioso da escritura, né? Por muitas vezes não é um religioso, ele é um estudioso. Então eles identificam que a mulher adúltera é como Maria Madalena, porém não há nenhuma base histórica ou evangélica para confirmar essa identificação. O que o pessoal fala? Que Alcha veio uma mulher adúltera até ele e as pessoas tentando atirar pedra nele, né? Para quem não sabe, nela, né? Apedrejá-la por adultério. E aí ele se agacha, vai escrever alguma coisa no chão, ou passa um dedo, e diz, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. E aí os caras vão saindo fora, jogando a pedra no chão, e dizem que essa mulher seria Maria Madalena. Mas não há nenhuma base histórica, arqueológica e bíblica a respeito disso. Tá? Continuando aqui, em Lucas 8, 2, 3, diz assim, ó. É uma passagem, né? E também algumas mulheres, aqui ele fala de cura, né? E aí ele diz assim, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras, essas mulheres cooperavam no sustento deles, com seus bens. Eu fui buscar informação disso. Essa é a única informação que nós temos de Madalena, o que seria a provável Madalena, porque Madalena vem de Magdala, que é uma cidade. Então existiam muitas Miriam. Então quando alguém se referia, você é Miriam de onde? Ela falava de Magdala. Então isso pode haver também um contexto errado aí, mas se nesta passagem tirou de Madalena 7 espíritos, então não é a mesma Madalena adúltera. É outra passagem. Ela não ia ter 2 encontros terríveis assim. Né? Enfim. A lei, e o que eu quero dizer, né? A mulher, quando ela cometia adultério, ela tinha que ser uma mulher casada. Uma mulher casada. O homem casado não cometia adultério, porque ele tinha concubina, ele tinha um monte de coisa, a lei não puniu o homem. Mas sim a mulher casada que adulterava. E Madalena não era casada. Como é que Madalena caiu aos pés de Alcha como adúltera? Então tem alguma coisa errada. Realmente, então, essa passagem de João é um fermento. É um fermento. Então vamos lá, ó. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que é esposa de outro homem, ambos devem morrer juntos. Ó, o pecado que o cara cometeu, saiu com a mulher casada. Matavam ele e a mulher casada. Deu para entender? Olha como era feia a coisa. Era fácil, né? Como o irmão Roberto falou, era fácil. Resolvia ali na hora, ó, acabou, pau no gato. Não tem mais ninguém. Ó. O homem, isso aqui é um conceito de Roma, do Império Romano, na época. O homem casado poderia ter relações sexuais fora do casamento, com escravas, concubinas e prostitutas. Mas isso não era opção válida para mulheres. Então, o Império Romano tinha praticamente a mesma regra. O homem era liberado para tudo, e a mulher não. Por isso que hoje as pessoas falam que a Bíblia é um negócio patriarcal e machista. Deu para entender agora? Tratavam realmente as mulheres como um objeto para procriação e ter os seus prazeres resolvidos. Então, Maria de Madalena era casada? Maria de Magdala era casada? Não era casada. Não há nenhum lugar que diz que ela é casada. E como é que ela poderia ter sido, estava sendo condenada por apedrejamento, por adultério? Se somente as mulheres casadas eram condenadas por adultério. Então, essa passagem de João, fermento, meus irmãos. Esse negócio que as pessoas às vezes falam para você, não julga o teu irmão porque ele pecou, atira a primeira pedra que ele nunca pecou. Ou seja, vamos justificar o meu erro com o erro dos outros, né?
Aqui é uma visão judaica do que era o apedrejamento. Após repetir um pecado, olha que conceito legal isso aqui, ó. Após repetir um pecado, algumas vezes, começamos a justificá-lo. Não é assim? Ah, sabe o que é? É que eu estava nervoso. Não, sabe o que é? É que eu não estava com tempo. Né? Começa a justificar. Logo, sentimos que não é tão mal assim, afinal. Então você trai porque a carne é fraca, ela era bonita, eu traí. Me desculpa, perdão, vai lá de novo. Ah, mas então, eu já fiz isso uma vez, toda hora eu estou errando, é complicado, eu não consigo me segurar. Quando somos criticados por tê-lo cometido, reagimos com justa indignação. Você vai me julgar? Quem é você para me julgar? Tira o cisco da trave do seu olho antes de me tirar o cisco do meu. Atira a pedra. Quem nunca pecou? Hã? Tendo-nos convencido de que, na verdade, estamos agindo moralmente. Eu errei mesmo, e aí? Mas tá na lei. Eu posso pecar e pedir perdão. Tá na regra. Tá na regra do jogo. E aí, Arnaldo? Vai me expulsar? Como é que é? Tô na regra ou não tô? Posso pecar? Peço perdão? Tô na regra. Vambora. É assim. Isso tudo porque somos metaforicamente apedrejados. Ou seja, já me julgaram, tá todo mundo me julgando aí já, porque eu errei, porque eu pequei. Então, tá feito, já tá feito, acabou. Agora eu me entendo lá depois com o nosso pai. Né? Ficamos frios e impávidos à voz de nossa própria alma. Olha que interessante esse pensamento aqui. Isso é uma verdade, né? É um resumo do que nós estamos vivendo hoje. Lucas 7, 47 a 50. Olha que interessante. Por tudo isso te asseguro. Aqui é a passagem da mulher que acho que ela chora e lava os pés, beija os pés de alça, limpa com o cabelo, uma coisa assim. Eu não lembro agora mesmo. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. O amor dessa mulher de arrependimento, o amor por Yahshua, por crer nele, já é uma prova de que muitos dos pecados dela, se eu não me engano, ela era uma mulher prostituta, eu não tenho certeza, já foram todos perdoados. Porque a mulher se arrependeu. E Yahshua falou, ó, você se arrependeu, né? Fico feliz por você. Então, ó, para trás aqui está tudo perdoado, seus pecados. Mas lembra da multa, né? Ó, você pode andar com o seu carro, mas a multa vai vir. Mas, de antemão, eu te perdoo, em nome de Yahweh. Né? E em seguida, aqui, ó, mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Ou seja, quanto menos você acha que precisa pedir perdão, menos amor você devota a Yahweh. É uma consequência. Se você acha que o seu pecado é pequenininho, o seu amor também é pequeno. Porque se você não dá valor nas pequenas coisas, como é que você vai dar valor na maior coisa que nós temos, que é Yahweh dos Exércitos? Não é nas pequenas coisas que nós temos que aprender a dar valor? Então, se o meu pecado é pequeno, eu tenho que moer ele e arrepender mais ainda, e amar mais ainda Yahweh por isso, por ele ter essa benevolência comigo. Em seguida, Yahshua afirmou à mulher, perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados comentaram, quem é este que pode até perdoar pecados? E Yahshua revela à mulher, nem falou com os caras, ignorou. Ó. Tipo assim, quem é você para perdoar ela? Ele ignorou e falou para ela assim, a tua fé salvou-te, vai-te em permanente paz. Ele falou para ela, ó, pode ir, se quiser pecar de novo, volta aí que eu te perdoo de novo, tá bom? Não. Ele disse, eu te perdoo, a tua fé te salvou. A tua fé em mim, da esperança em mim, te salvou. Não se culpe mais pelas coisas que você fez. Retome a tua vida em paz. Vá permanentemente em paz, não é temporariamente, não. Em paz com Yahweh. E aqui, para finalizar, meus irmãos, Hebreus 10, 26, 27.
Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, quando eu continuo pecando, depois de saber a verdade, eu faço imersão em nome de Yahshua e continuo pecando. Eu tento viver a palavra e continuo pecando. Então, acabou o sacrifício. Não resta mais. Yahshua não se esvaziou à toa para você. Yahshua se transformou em homem à toa para você. Não valeu de nada. Não há merecimento nenhum. É como se você simplesmente fosse como eles lá, cuspissem no madeiro. Olha o que sobra para aqueles que continuam pecando, mesmo depois de conhecer a verdade. Ó. Mas você já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Ou seja, Yahshua não tem merecimento algum. Mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Yahweh. Meu irmão, você continua pecando, mesmo sabendo a verdade? Você está ignorando Yahshua? Te espera uma horrível expectativa de juízo, julgamento. Eu não posso te julgar mesmo, mas eu posso te exortar. Está na palavra. Eu não vou ver você fazendo coisa errada, falando uma coisa errada para o irmão, como o próprio irmão Roberto, o irmão ali falou, chateando o teu irmão, colocando ira no teu irmão, e ficar quieto, porque você vai falar para mim que eu não posso te julgar. Eu não estou te julgando, quem vai julgar é o Pai. Trono branco, lá no fim do Apocalipse. Você vai estar de frente com ele. Ó. Sou eu não, mas eu tenho a obrigação e o dever, por amor a Yahweh, de te chamar a sua atenção e falar, meu irmão, você está errado. Você está errado. Pensa, reveja, volte atrás, perdoe. Mas também não continue errando. Porque senão você está ignorando Yahshua. E uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos. Você vai se tornar um inimigo de Yahweh. Tá me entendendo? Legal. Terminamos aqui, meus irmãos. Hoje eu não quis ser o mais rápido possível aqui para... Mas por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós, assim como eu, somos suscetíveis ao pecado. Somos suscetíveis. Do momento que você acorda, levanta da sua cama, até o momento que você volta a dormir. Isso quer dizer o quê? Que é a nossa guerra, é a nossa luta. Mas quem vive errando o mesmo erro e achando que vai... eu não tenho mais jeito. Você está rejeitando o sacrifício de Yahshua. Tem jeito sim. Já imaginou se Yahshua desistisse lá no deserto? Tá bom, Satanás. Você quer que eu transforme a pedra em pão? Então, pum. Vou transformar numa padaria para você. Já tinha ido tudo. Meus irmãos, eu sempre falo. É até às vezes um pouco pesado o que eu falo, mas eu falo, já imaginou se Yahshua tivesse desistido? Se esvaziou, saiu lá do reino, chegou aqui, virou homem e desistiu. Falou, pai, nem eu consigo suportar isso. E olha que ele quase passou por isso, hein? No momento em que ele diz, pai, afasta esse cálice de mim, mas que seja feita a sua vontade. Faça tudo que vai vir para mim, pai. Mas seja feita a tua vontade, me dê força. Porque ele, como homem, ele também sofria as tentações do mundo. Mas ele se permaneceu íntegro. E nós não... Por isso que eu falo, tem gente que fala assim, nós vamos ter que ser igual a Mashiach. Não vai ser nunca. Isso aí esquece. E nós não temos a perfeição de Yahshua. Né? Nós não temos nem a essência dele. Mas nós temos que... É como diz lá, nós temos que alcançar a estatura do perfeito varão. Não ser como o perfeito varão, mas a estatura. Estar próximo dele. É isso que nós temos que fazer. E os nossos pecados são nossos pecados. Então, meu irmão, se alguém te exorta, se alguém te chama atenção, se alguém te dá um toque com amor, olha, pensa, vê se está certo, né? Conversa com mais um, com mais dois, tira a prova e olha, realmente eu errei, peço perdão, meus irmãos, não estava sabendo disso.
Eu mesmo, eu estou aqui falando com os irmãos, mas também não sou dono da palavra. De repente, algum irmão achar aí que falei algo para mais, poxa, eu estou aberto. Ô, irmão Márcio, você falou uma coisa lá que não tem nada a ver. Ah, então me desculpa, meu irmão, eu me equivoquei. E eu faço uma live e vamos refazer isso aí. O importante é que a gente esteja íntegro diante de Yahweh e levando a palavra. Tá bom, meus irmãos? Era isso aí que eu queria passar para os irmãos, para as irmãs. E estamos juntos. Estou aprendendo com vocês aí. Aleluia. E é verdade o que o irmão Márcio colocou, até porque a gente já cansamos de ouvir vídeos mediante o que está escrito, que precisamos vencer, não é fácil. Você se preparar para vencer não é fácil, irmão. Ninguém vence por acaso. Há uma preparação. E quando eu falo vencer, eu falo de coisas excelentes. Não falo de coisas corriqueiras. Não falo de coisas apenas terrenas. A maior vitória é nós conseguirmos vencer a nós mesmos. Né? O maior desafio é nós vencermos a nós mesmos. Muitas das vezes nós nos preocupamos com tantas pessoas e com tantas coisas e deixamos de gladiar conosco mesmo. Eu tenho pensado isso nesses últimos dias. É fato, precisamos fazer isso mesmo, irmão. Porque o apóstolo Shaul, ele tinha essa consciência que ele mesmo dizia: eu mesmo, pregando a muitos, ensinando a muitos, eu mesmo não venha ser reprovado. Então, da mesma forma que nós queremos que a cada um de nós alcance o aperfeiçoamento, mas nós precisamos também entender que nós precisamos disso também. E como nunca, devemos pedir força ao nosso Pai a todo instante da nossa vida para combatermos esse combate internamente, conosco mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Mas não é impossível, porque nós temos o Ruach Kadosh, temos um manual, a bússola de instrução e orientação, e precisamos romper em fé. Precisamos romper em fé. Então, o propósito dessa live aqui não é massacrar ninguém, não é expor pecado de ninguém, não. É porque nós nos amamos aqui. E a intenção aqui é edificação, que cada um de nós possamos identificar todo momento com as nossas falhas, né? E pedimos ao nosso Pai as benevolências, porque não queremos ficar de fora esse grande propósito que já foi estabelecido diante do Mashiach, e nos deu essa oportunidade. E assim nós vamos caminhando, de fé em fé, de benevolência em benevolência, pedindo, Pai, o aperfeiçoamento das nossas vidas, seja ela externa e interna, em nome de Yahshua Mashiach. Tá bom, meus irmãos? Vamos estender a fala aí para alguns irmãos aí, que queira também estar participando conosco, expondo o seu ponto de vista aí. Quero lá falar com o nosso irmão Crenilson. Nosso irmão Crenilson, pela terceira vez, aí está firme conosco na live aí, irmão Crenilson. Seja bem-vindo aí. Tá com a fala, meu irmão. Shalom do Altíssimo para todos aí, meus irmãos. Muito bom participar aqui da live de vocês aqui. Entendeu? Estou muito agradecido. No momento, eu sou um cara que falo também, a beça. No momento que eu estou vivendo, eu estou mais ouvindo do que falando. Ou seja, pronto para ouvir, tardinho para lá e pronto para ouvir. A minha fase hoje é só ouvindo, só me alimentando dessa palavra rica e abençoada que vem do trono do Pai para os nossos corações. Muito obrigado mesmo. Agradeço a Yahweh pela vida de vocês, né? Que está ministrando essa palavra. Uma vez eu estava no sistema e eu fiz um breve comentário assim lá na reunião que tinha era grupo de vida, né? É uma reunião em casa lá, né? E eu falei assim, olha, nós temos que nos preparar. Eu até falei o nome, né? Lá que a gente não crê mais, que o culto
aqueles que estão pensando que os cultos vão ser dentro de igreja, mega igreja, pode tirar o cavalinho da chuva. A igreja vai voltar àquela época primitiva. Igreja e reunião em casa mesmo, que não vai ter como reunir. E eu nem imaginava que nós íamos estar aqui reunidos em casa, mas com o nome do Criador. Entendeu? Então, olha só como que é as coisas. Nós estamos voltando na época dos apóstolos, né? Só que hoje o IAL abriu essa porta aí da tecnologia e nós estamos aproveitando até quando pode, porque eu acredito que ela também vai se fechar também, porque o inimigo é muito sujo. Quando começar a apertar mesmo, entendeu? Então vamos aproveitar esse momento que nós estamos aqui em comunhão, entendeu? Amar uns aos outros mesmo e buscar cada vez mais a presença do Pai para que nós possamos suportar nos dias maus. E nos dias maus nós suportamos muitas das vezes com a presença dos nossos irmãos aí, né? Que nos sustenta, que nos dá uma palavra de ânimo, que segura nossas mãos e ora junto com a gente, entendeu? Então, só esse momento que nós temos que aproveitar, esse momento de reunião aí e ouvindo essa palavra que é abençoada aí. Deixa essa palavra aí, tá bom, amados? Tá bom, meu irmão. Obrigado aí, meu irmão. Aleluia. Obrigado, meu irmão, aí pela tua participação, pela essa interação conosco aí. Sempre seja bem-vindo no meio de nós aí e que essas lives sejam para edificação aí das nossas vidas espiritual. Forte abraço aí, beijo no seu coração, que o Eterno abençoe a ti e toda a sua casa. Hoje também está conosco aqui a irmã Tabita. Quero passar a fala para minha irmã. Quer falar, minha irmã? Se sinta à vontade aí no meio de nós. Irmã Tabita Costa. Cadê a irmã? É Tabita, não é isso? É Tabita o nome dela? É Tabita, né? Perdão. É isso aí, Tabita. Cadê a nossa irmã? Cadê a irmã? Roberto, a mãe dela que participa conosco. Aí, ela aí. Boa noite, irmãos, na paz eterna, tudo bem com os irmãos? Fala aí, minha irmã. Seja Beijo, bem-vinda, em irmã. nome de Irmão, Alça. eu entrei na live porque eu gosto muito de ouvir os irmãos falar, mas eu não tenho muita coisa para falar, não. Mas eu gosto muito de ouvir a pregação dos irmãos, de todos, viu? Tá bom, minha irmã? Obrigado pela sua participação. Que essa fala, que esses ensinamentos, que essas humildes palavras aí seja de edificação para a sua vida, todos nós, tá bom? Forte abraço aí, beijo no coração, que o Eterno continue abençoando a ti, toda a tua família, em nome de Yahshua Mashiach. Tá bom, minha irmã? Forte abraço. Tá lá em Ideal. Aleluia. Vamos ver nosso irmão, tá aí também nosso irmão Romulo. Quem é o nosso irmão Romulo? Cadê o nosso irmão? Tá com a fala aí, meu irmão. Pai Irmão? Jean, Como eu jogo? Paz de Alcha. Deus abençoe a todos. Agradeço ao Pai e louvo ao Pai pela vida de cada um de vocês, meus irmãos. Pela vida do irmão Márcio. Já se reuni com o irmão Márcio na Guarapiranga, irmão, uma bênção, usado demais pelo Pai. E todos vocês, meus irmãos. Posso trazer um louvor aqui, irmãos? Se à vontade, meu irmão. Aleluia. Logo depois do louvor do irmão aí, o pessoal que vai partir o pão aí, prepare aí o seu pãozinho aí, que logo depois que o irmão entoar esse louvor ao Pai aí, nós vamos estar fazendo o partir do pão aí, tá bom, meus irmãos? Em nome de Alfa. Então vai se preparando aí. Você tem esse tempinho aí para se preparar, o pessoal do Facebook vai participar. O irmão teve o partir do pão do irmão Arlindo aí na live de segunda-feira, uma bênção. E hoje nós estamos fazendo aqui a live pelo Google Meet, né? Vamos fazer o Partido Pão. A gente faz um Partido Pão mensal. A gente faz com um grupo que a gente se reúne às quarta-feira, local. E hoje a gente faz e a gente faz também um Partido Pão com os irmãos que estão sempre aí, né? Somando força aí. Então, se você ainda não fez o Partido Pão ainda e você quer participar, prepara aí o seu pãozinho. O irmão vai louvar aí. Quem não fez o seu pãozinho, dá tempo ainda, não dá, irmão Arlindo? E a gente vai estar aqui fazendo cerimonial em memória de Yahshua Mashiach. Infelizmente, muitas pessoas não conseguiram alcançar esse entendimento ainda, né? A gente só lamenta. E vamos orar para que, em tempo,
a mente dessas pessoas, esses entendimentos chegam aos seus corações, tá bom? Vamos ouvir o louvor com o irmão Rômulo aí. Bial. Bendito é o Cordeiro de Al, meus irmãos. Nosso pastor e Al. Aleluia. Só um nome há. Espera aí, meus irmãos. Chegou visita aqui, irmãos. Eita! Bom, irmão, passa a fala aí para os irmãos. Perdão, irmãos. Tá bom, meu irmão. Depois do louvo, então. Tá bom? Tá bom. Vai lá atender a visita. A Escritura diz que nós devemos ser bons hospitaleiros. Não tem jeito. Então, vamos lá. Nós vamos lá para o Partido do Pão, irmão. Depois a gente continua aí. Tá bom? Dando as oportunidades, o Arlindão ainda vai louvar, ainda que eu sei que a garganta dele está coçando para louvar o Pai. Tremendo. Iau é tremendo, né? Iau é tremendo. Então, nós vamos estar aí fazendo a cerimônia, tá, irmãos? Em nome, o memorial, né, irmãos? Na verdade, o memorial. Nós cremos nos 4 pilares, né? Da imersão, do Partido do Pão, da oração, do jejum. E isso é coisa tremenda, como o irmão Márcio diz. O Eterno assentou no nosso coração, né, irmãos? Aleluia. Primeira carta, vamos lá para o texto de Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Capítulo de número 11, do verso de número 23. Nós vamos aqui só resumir. Já fizemos uma live. Essa live aí, irmão Márcio, irmão Arlindo, foi uma live que muitas pessoas falou comigo no particular, que esclareceu muitas coisas que ainda eles não sabiam. Então, o pessoal aí do Facebook que não ouviu essa live ainda a respeito do Partido do Pão, o irmão Romilson já fez uma live também, né, semelhante a essa, com a mesma fala, e nós, tocado pelo Pai aí, fizemos uma live também para ajudar mais e mais no esclarecimento. Então, por isso nós estamos aqui para a gente fazer esse memorial do Pai. O texto está lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13. Louvado seja Yahweh Yahshua. Bial. 1 Coríntios 11. Queremos louvar o Pai pela sua benevolência. E as Escrituras vai nos dizer naquilo que o apóstolo Shaul vai falar para os Coríntios no verso 23. Pois eu recebi de Yahshua o que também vos entreguei, que Yahshua Mashiach, na noite em que foi traído, tomou pão. E logo após, havendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue, e fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte de Yahshua até que ele venha. Irmãos, ontem eu fiquei assim, não pasmo, mas coisas que nos entristecem, como muitas das vezes as pessoas não conseguem fazer exegese do texto. O que é isso, irmão Roberto? Interpretação do texto. E aí tem um grupo aí, irmãos, que estão pregando que nós praticamos canibalismo ou vampirismo. Coisa absurda. Como pode, né? Coisa absurda, não tem sentido essa fala e não tem base nas Escrituras para eles enfatizar isso e afirmar que eles estão certos. Então não precisa partir o pão, não precisa a imersão, tudo aquilo que Yahshua deixou como legalidade, como assim passos para que nós seguíssemos, eles estão tirando. E nós precisamos ficar atento a isso para que a gente não venha cair nessas armadilhas ou não deixar Satã colocar dúvida através dessas falas. O que está acontecendo, né?
Muitas das vezes é aquilo que aconteceu lá no Éden, quando a serpente falou para aquela mulher o que foi mesmo que Al disse. E ali entrou uma dúvida, é ou não é, irmãos? Que o Eterno possa nos livrar, porque o texto, as Escrituras nos apontam um ato cerimonial. E enquanto a Filadélfia estiver aqui sendo edificada, sendo preparada, esse ato precisa ser repetitivo, em memória do Mashiach. Ele quer que nós tenhamos memória daquilo que ele fez no madeiro por cada um de nós. E quando nós pegamos esse pão, consagramos esse pão, lembramos daquilo que ele falou lá, junto com os seus discípulos. Este é o meu corpo, partido e dado a vocês. Façam isso, ele enfatizou, façam isso. Todas as vezes que tiverdes reunido em memória de mim, anunciando a minha morte até que eu venha. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Mas, infelizmente, tem muitos que não conseguem ter essa compreensão que nós já conseguimos. Bom... Irmão Roberto, sim. Tem um detalhe que eu esqueci de passar também naquela live, que é muita coisa, né, irmãos? Não dá tempo, né? A gente perdeu um dia inteiro falando sobre o Partido do Pão. Eu fui pesquisar e eu vi que os judeus hoje, os não ortodoxos, os que creem no Mashiach, que ele veio e vai voltar novamente, esses judeus, eu vi num site que eles fazem o seguinte: eles fazem na ceia do Pessa, uma vez por ano, eles fazem o partir do pão. Eles praticam o partir do pão que o Messias... Da mesma forma que nós aprendemos, que eu mostrei para vocês, e que é o correto, né? Naquela época, o Mashiach aproveitou a ceia do Altíssimo para fazer a sua nova ceia, porque ele era o novo sacerdote. E eles continuam fazendo da mesma forma. Quer dizer, eles não partem o pão toda vez, né? Só uma vez por ano, na ceia do Pessa. Eles fazem o partir do pão, lendo Coríntios, lendo tudo. Como a gente faz aqui? Aí eu te pergunto, então tem a ver com mitraísmo, com essas papagaiadas aí que esse pessoal fala, né? É como a gente leu lá. Melquisedeque trouxe o pão e o vinho. Lá atrás. Essas outras coisas que apareceram veio depois. Isso, é verdade, irmãos. É verdade. É texto e o contexto e a história também. Tem muita gente que está falando pelos cotovelos, ensinamentos errôneos e fazendo o quê? Dissensões, fazendo divisão no corpo do Mashiach. Não tenho dúvida, é como o irmão Márcio falou aí, o Zou foi muito feliz aí quando ele conjecturou que é como aquele motorista que está tomando multa, mas está dirigindo ainda. Mas vai chegar uma hora, meu filho, que aí a continha... Vai ser de arrepiar. A conta chega, irmão, a conta chega. Então vamos lá, meus Paulo amados. Gato. O castigo vai ser de Aí arrepiar. o Paulo Gato não pode nem reclamar. Então, Shaul ensinou isso aos coríntios. E eu louvo a Yahweh que esse entendimento nos alcançou. Então, a Escritura vai dizer que Shaul vai dizer para eles, eu estou entregando a vocês o que eu recebi do Mashiach, que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, olhando aos céus, deu graça, e partindo, e ele disse, comam todos vocês, esse é o meu corpo partido e dado a vós. Você pode partir o seu pão aí e dar para quem vai estar participando. Minha esposa está aqui, ela vai participar comigo. Aleluia. Bendito seja o Criador. Te agradecemos pelo sacrifício do madeiro, Pai. Através do Filho amado Yahshua Mashiach, que obedeceu e obedeceu a Ti até a morte. Nos faça digno, Pai, de entrar na Tua presença, enquanto aqui na terra tivermos e naquele grande dia. Bendito seja Yahshua. Salvação para todos que creem. Da mesma forma, diz o texto das Escrituras,
E depois de cear, ele tomou o cálice, dando graça ao Pai, e disse: bebam todos vós, este é o cálice do meu sangue, sangue de uma nova aliança que faço convosco. Bebam todas as vezes que tiverdes reunido em memória de mim. O salmista vai dizer no Salmo 116, no verso 12 e 13, que darei eu a Yahweh por tantos benefícios que tem me feito. E ele mesmo responde no verso 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome de Yahweh enquanto viver. Ó Yahweh! Ó Yahusha! Ó Yahweh! Ó Yahusha! Ó Yahweh! Ó Yahusha! Bendizemos a ti para todo sempre. Assim será. Bebamos em memória de Yahusha. Aleluia. Ó Yahusha! Ó Yahusha! Ó Yahweh! Ó Yahusha! Ó Yahweh! Ó Yahusha! Pai, que nesse momento nossos irmãos possam ser tocados, enchidos, transbordados do Ruach Kadosh. Que a cura possa brotar na nossa matéria, na nossa alma, Pai. No nosso ser espiritual. Nos faça vencedores na Tua presença, Pai, e na presença dos homens. Assim oramos e te agradecemos por esse momento de comunhão com parte da Tua igreja que se reúne através desse veículo de comunicação, Pai, em nome de Yahshua Mashiach. E assim será. Irmão Romulo, pode louvar para Yahweh, em nome de Yahshua. Está pronto aí? Sim, irmão, agora dá certo, que seja feita a vontade do nosso Pai. Pelo Yahweh. Aleluia. Louvado é o nome do nosso Altíssimo Pai, meus irmãos. Só um nome há, o nome de Yahshua, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Yahshua, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Yahshua, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. Aleluia. E em seu nome os coxos andam. Aleluia. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Aleluia. No nome de Yahshua nós venceremos, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Só um nome há, o nome de Yahshua, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Yahshua,
todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Alxa, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Aleluia. Digno de louvores, tu, ó Yahweh, pastor amado. Tu és o amado das nossas almas, ó Mestre. Aleluia. 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 Olha, nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos. Aleluia. Há poder em seu nome, Alxa, para curar e libertar. Há poder em seu nome, Alxa, para curar e libertar. Há poder em seu nome, Alxa, para curar e libertar. Há poder em seu nome, Alxa, para curar e libertar. Há poder em seu nome, Alxa, para curar e libertar. Há poder em seu nome, Alxa, para curar e libertar. Há poder em seu nome, Alxa, para curar e libertar. Há poder em seu nome, Alxa, e em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Aleluia. Há poder no nome de Alxa, meus irmãos. Aleluia. Legal, irmão. Pela participação, pelo louvor entoado ao nosso Pai. Que o Eterno continue te abençoando, meu jovem. A ti e toda a tua casa. Em nome do Machia. Tá bom, meu irmão? Forte abraço aí. Beijo no seu coração. Manilha, tá Amo capaz? todos vocês, meus irmãos. Manilha. Fala aí, bom anoitecer a todos, meus irmãos. Legal. Irmão Rômulo ali, Aí, vou minha falar, o querida. eterno purinho na vida dele, assim seja, né? Louvor Legal. magnífico, irmão, né? Falando o nome do eterno, nome poderoso, né, irmão? Então, meus irmãos, aleluia, como tá no tema da live, né, irmão? No versículo 18 de 6 a Romanos, é tremendo, irmão, dá uma presença do eterno. Quase a gente não consegue nem falar. Tremendo negócio. Então, meu irmão, deixa eu ler aqui. 6 de Romanos. E libertos do pecado, foste feitos servos de justiça.
Irmãos, isso é magnífico, né? O nosso Pai, o sacrifício de Yahshua, né? Fez nós servos da justiça dele, irmão. Isso tem cumprido na minha vida, meus irmãos. O Eterno tem trabalhado na minha vida de uma maneira diferente, que eu fiquei de boca aberta, que eu nunca achava que ia acontecer na minha vida, irmão. Esses dias atrás aqui, irmão, aconteceu uma coisa, eu vou contar de testemunho meu, irmão, para edificação da igreja. Aconteceu uma coisa que eu tenho um problema aqui, irmão, com meu sogro, ele é religioso. E eu com ele, nós não passa na minha porteira, não, irmão. É religioso e não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Aí eu com ele, ele tá ciente das coisas, meu irmão, irmãos. Ele tá ciente do fim, as coisas, tudo. Aí eu fui falar para ele, como assim, né? De jeito que o Eterno da gente falar, é tipo história, né? A gente conta pela história e dava cada tremelique na cama, né? Mas ele falou para mim que ele teve uma visão assim, né? Que o Eterno mostrou para ele, que ele estava dentro de um fogareiro, irmão. O fogo pegava ele de rampa e não acabava o fogo. Eu falei, você tá vendo? Você tá vendo por que é o sonho teu? O sonho teu é isso aí, que você vai esperar você chegar lá no Hades para você confessar o nome do Eterno e do seu filho, porque todos vão confessar, irmãos. E a palavra da justiça, irmão, é aquilo. Ninguém pode bater em cima do nome do Eterno, irmão. A gente não aceita, meu irmão. Não aceita. E a gente não tem que ficar murcho para esse povo, irmão, porque eles estão errados, né? A gente tem que levar o amor, sim, irmão, mas temos que levar inerges, sabendo que eles estão, sabendo refutar eles da maneira certa e mostrar para eles o caminho que eles devem andar. Porque se a gente não falar, meus irmãos, como eles vão saber se não há quem pregue? Né, meus irmãos? Como vão saber se não há quem fale? Né? Porque muitos de nós, meus irmãos, temos medo, né? Eu vou falar nisso, o povo vai ficar aí me criticando. Eu vou falar de Iau, o povo vai... Irmão, não tenha medo. Não tenha medo de falar do vosso pai. E nem do vosso irmão mais velho, irmão. Fale na autoridade que o Eterno que te dá, né? Porque é o pai que nos reveste, meu irmão. Olha o que aconteceu comigo. Esse meu sogro veio querer fazer macumba para mim dentro de casa. No meu quarto, aonde... Olha para você ver que cara... Olha como é que o cara é, né? Aonde eu oro. Eu já entrei para orar, já senti o clima meio diferente, né? Irmão, mas aquilo lá me pegou numa ira aqui dentro dessa casa, que o meu esposo me falou assim, olha, eu não sei o que vai acontecer com essa mulher hoje já tá brava. E eu fiquei brava, meu irmão. Eu marchava aqui dentro dessa casa, irmão, e ele não tava aqui nessa hora, porque ele faz o dano e corria, né? Aí foi esse pouco esses dias. Eu falei assim, ó, já que essa estatueta dele tá fazendo graça aqui, eu vou quebrar e não vai sobrar uma para contar a história, meu irmão. Irmão, o Eterno me revestiu de uma força aqui dentro dessa casa, eu entrei no quarto daquele homem, mas não sobrou um, irmão, não sobrou um para contar a história, não tinha cola que remendasse, entendeu, irmão? O Eterno tá agindo na minha vida, na palavra da justiça, nessa parte, meu irmão. O Eterno tá exigindo de mim, como se diz, uma coisa que ele mostra para todo mundo e as pessoas estão fazendo errado, meus irmãos. Ele vem pregando contra a idolatria, meus irmãos, desde o começo do mundo, desde o começo. Isso aí vem de rudimentos, essas coisas, né? Aí eu falando com ele, meus irmãos, eu ranquei da parede, eu ranquei tudo. O Eterno pegou, me usou de uma autoridade para quebrar tudo. Quebrei, não tinha cola remendar. O crucifixo dele que ele fazia aqui dentro do quintal, aqui, arrancado, que eu falei, pai, se for da tua vontade de eu arrancar, o senhor vai dar força para mim. Enterrar até um tanto na terra. Irmão, eu peguei aquilo lá, o pai tirou de uma força que não era eu. Era tremendo. Então, irmão, o pai vai limpar a sua terra. Ele vai tirar essa idolatria daqui, irmão. E o fogo vai pegar mesmo. E não adianta, meus irmãos. Hoje eles estão nessa largueza, eles estão desse jeito que a gente acha que é largueza, né? Mas o pai preparou um castigo para esse povo que não tem cabimento, né? É que o Eterno teve piedade de nós, meus irmãos, né? Aleluia! Eu agradeço todo dia da minha vida, meu irmão, pelo que o Eterno fez com nós, ter tirado essa trava do nosso olho, meus irmãos,
Porque o meu sogro, ele tem a salvação dentro da casa dele, Yahweh salva dentro da casa dele, e esse cego que nem... Olha, eu vou falar, um jumento é mais inteligente do que ele, né? Que a gente fala, né? Porque ele sabe da verdade, o sonho dele, o Eterno deu para mim, ó, você tá vendo o seu sonho? O seu sonho é esse. Por você ser desobediente à palavra do Eterno, você vai ficar na disciplina lá. E na hora que você pagar o que você tem para pegar, você vai chegar no clarim, porque ele falou que ele estava num fogareiro e ele passava e chegava no milênio. Entendeu, meus irmãos? Que lá, na hora que ele saiu do quente, ele já chegou no lugar mais fresco. Eu falei, pois bem, né, sogro? É esse aí que eu quero entrar com as minhas filhas. É esse aí. Já que o senhor você não está querendo, é esse aí onde eu estou indo, sogro. E por que você está achando de fazer macumba para mim? Está querendo me estrovar? Aí ele está achando que você pode me estrovar, né? Mas você não pode, porque quem me guarda não dorme, sogro. E o seu pode chamar Bento, fulano, ciclano, que não adianta, meus irmãos. Única salvação que há no nome de Yahshua Mashiach, né, meus irmãos? E esses de fora, meus irmãos, eles estão, olha, sinceramente, meus irmãos, é muito triste até, sabe? Porque a gente fica admirado de ver o quanto o Pai cerrou a visão espiritual desse povo. O quanto eles não têm a liberdade igual a gente tem, de sabedoria, de entendimento igual o Pai. Eu louvo o Eterno todo dia da minha vida, até quando eu existia aqui nessa terra, meus irmãos, pela vida de vocês e pela companhia de Yahweh dos Exércitos na nossa vida. Porque Ele é o sustento da nossa alma, Ele que nos levanta, Ele que nos ajuda, até aquele grande dia, meus amados irmãos, vai ser pela benevolência dEle. Ele diz na palavra que aqueles que tiverem acordado e vigilante, seja adorando, ou exaltando, ou glorificando, esse Ele tomará pela mão, irmão, e não vai ter legalidade naquele dia. Porque Hassatã, ele já perdeu a batalha, meus irmãos. Ele já perdeu. Ele foi dar um de bobo lá com o Eterno, achando que ia conseguir alguma coisa, meus irmãos. Mas olha para você ver que palhaçada que deu. Tanto que é que ele já perdeu, já sabe que é um derrotado, meus irmãos. Ele já sabe que é um derrotado. Que Yahshua Mashiach repreenda. Porque há poder no nome de Yahweh dos Exércitos. Então, meus irmãos, eu deixo essa fala para vocês, meus irmãos, de edificação do corpo dessa igreja maravilhosa que Yahweh pôs nessa terra, meus irmãos, para nós fazer diferente mesmo, para nós ser usados do Ruach que ele dispensou para nós, meus irmãos, porque somos pequenos e humildes servos dele. Não temos intenção de ser maior do que ninguém aqui. Apenas a régua come todos iguais, meus irmãos. E somos todos num só corpo, que é Yahshua Mashiach, nosso Rei dos Reis. Aleluia. Assim Aleluia, irmão. Um abraço a todos vocês, meus irmãos. Aleluia. Obrigado, irmão Lídia, pela tua participação e pela coragem. Pau no gato, minha irmã, pau no gato. Que o Eterno te abençoe poderosamente aí. Aleluia. Aleluia. É isso mesmo. Irmã Lucimar, tá com a fala, irmã Lucimar. Xalainha a todos, a paz de Alcha. Paz de Alcha, é uma palavra bem edificante, né, irmão? Eu estou aqui hoje para aprender mesmo, né, porque eu tenho pouco conhecimento. E eu vou passar a minha palavra por irmão Arlindo, está louvando ao Eterno, amém? Assim seja? E Alcha abençoa a todos, tá bom? Tá bom. Eu quero, irmão Arlindo, segura aí um pouquinho. Para tu terminar, eu quero dar uma oportunidade a alguns irmãos aqui, tá bom, irmão Lucimar? Mas o irmão Arlindo vai louvar ainda, tá bom? Assim seja. Irmão Rubão, tá com a fala, irmão Rubão? A paz de Alcha, meus amados. Fala aí, meu irmão. Louvado seja Yahweh. Eu estou muito com o louvor do irmão aí, o Hudson. Sabe? Com tudo que já aconteceu aqui, está de bom tamanho, mas, de fato, eu precisava dar uma palavrinha, porque eu vou fazer as palavras do apóstolo Paulo, minhas palavras, tá? Como se eu estivesse falando para o grupo, né, do Rio de Janeiro, para os irmãos agora na live. De fato, aqui, ó, encontra-se lá em Romanos, ok? Romanos 7, a partir do versículo 14.
Essas são as minhas palavras que eu direciono ao nosso Pai Alto. Irmão Rubens, qual é o versículo? A partir do versículo 14, capítulo 7, 14. De quê? Romanos. Romanos. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Mas na maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que há em mim, que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o bem, se eu faço o não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Al. Mas vejo dos meus membros outra lei, que batalha contra a lei de meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Yahshua Mashiach, nosso rei, assim que o mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Al, mas com a carne, a lei do pecado. Ok, irmãos? Aleluia, meu irmão. Essa é a realidade do Rubão aqui, entendeu? Eu gostaria de pedir perdão aos irmãos, porque hoje, no grupo, eu fiz um comentário lá de uma irmã que tinha colocado uma mãozinha assim, né? Que tinha uns crucifixo, mas aquilo não me abalou, nada. Mas eu só fiz um comentário porque tinham feito um comentário indevido ao meu respeito. Você está entendendo? Então, esse era o mal que eu não quis fazer, mas eu fiz. Você está entendendo? Tipo assim, eu não fiz nada que realmente abalasse a fé de ninguém, mas vieram me chamar, tipo assim, atenção, por engano. Está entendendo? Aí, poxa, lá no grupo eu peguei, vi uma brechinha e fiz um comentário. Você está entendendo? Eu fiz um comentário no grupo, tipo assim, ó, isso aí é um baita de um paganismo, né? Entendeu? Mas aquilo, de fato, não me abalou, não mexeu com a minha fé nem nada. Entendeu? Outra coisa que eu notei, mas que eu fiquei para mim, e depois eu fiquei olhando assim, poxa, gente, eu acho que eu estou sendo muito exigente com essas coisas. É tipo do Silvio Santos, né? A musiquinha do Silvio Santos, entendeu? Que colocaram aí para poder divulgar aí o encontrão. Mas aí eu peguei e não fiz comentário nenhum, porque isso é bobagem, isso é infantilidade da minha parte. Eu preciso crescer nisso. Você está entendendo? Então, toda hora eu tenho realmente avaliado o meu comportamento, a minha conduta, né? E outra live aí, não sei se os irmãos lembram que eu estava rouco, né? E eu falei o motivo da minha rouquidão. Porque eu gritei, tipo, eu quero acertar, sabe? Mas o fardo vem caindo sobre mim, entendeu? Tipo assim, não, você não vai chegar lá. Eu falei assim, eu vou chegar lá, mesmo que eu me arraste. Você está entendendo? Então, fica a minha palavra aí, meus amados, que exatamente é isso. O mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim, sabe? Mas o bem que realmente eu quero fazer, eu
eu preciso muito da ajuda dos irmãos para que eu consiga fazer. Ok? Tá bom, meu amigo. Como diz o louvor que o irmão Arlindo entrou aí, o pai tá cuidando, irmão Rubão. Vai continuar. Tá bom? Forte abraço aí. Obrigado aí pela tua participação aí. O Eterno te abençoe. Mãe Lia, pega a fala. A partir de segunda-feira, meus folhetos chegam. Entendeu? Aleluia. Isso aí, irmão. Firme, irmão. Aleluia. Xalaí, meus irmãos. Xalaí. Beijo, minha madrinha. Eu quero deixar um versículo aqui que se encontra em Texelim 51, que diz assim: tem piedade de mim, ó Iau, segundo a tua benevolência, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Isso aqui é Davi, né? A gente sabe da história de Davi, o pecado grande que ele cometeu também. Mas, meus irmãos, o Eterno ele tem nos dado a cada dia a vontade, colocado no nosso coração a vontade de acertar todos os momentos. A gente tem essa vontade de acertar todos os momentos. Eu vou fazer a fala do Márcio, a minha fala, sou pecadora. Sou pecadora porque ainda não aprendi, eu preciso aprender. E por ser pecadora, eu ainda não aprendi, porque ainda tem pessoas que eu guardo um pouco de tristeza, de mágoa. Não tenho raiva, mas não quero conversa, não quero papo. Se eu vejo a pessoa, me sinto mal, sabe? Coisas que já aconteceu. E eu peço ao Eterno para que Ele tire isso de mim. Isso é um pecado. Isso é um pecado. Às vezes a gente pensa que pecar é trair a esposa, é trair marido, é trair amiga, é fazer isso. Não, tem muitas coisas que a gente peca. Tem muitas coisas, a gente peca no pensar, no falar, no olhar, de todas as formas. A gente peca. E eu glorifico o meu Criador todos os momentos da minha vida. Mesmo sendo esse lixo que Ele me vê todos os dias. Ele tem me amado. Ele fala assim para mim, ó, eu vou investir em você porque eu sei que você tem valor. Mesmo que dentro de mim eu acho que eu não tenha, pelo que eu faço todos os dias. Mas ele diz que eu tenho valor, que você tem valor. Né? Fomos chamados e escolhidos por ele. E por sermos carne, sermos assim, essa pessoa que somos, pecamos todas as horas. Mas a palavra dele diz que a gente tem que estar sempre em comunhão, uns ajudando aos outros, em oração. Sermos os 4 pilares: jejum, oração, imersão, partir do pão. E sempre que a gente tiver, o irmão Roberto sabe aí, o irmão Arlindo também, eu gosto de anotar tudo, sabe por quê? Quando eu sento na minha cama à noite, eu pego a minha Bíblia e vou ler todas as passagens que eu anotei. E quando eu não entendo, o Roberto, quando chega aqui, eu vou perguntar para ele. Ou então eu pergunto para o irmão Arlindo. O irmão Arlindo, o ouvido dele, tadinho. Sabe? Eu gosto de procurar. E mesmo assim, ainda tem errado. Mesmo assim, buscando, procurando, eu ainda tenho errado. Todos os momentos. Ah, mas irmã Eli, você erra por quê? Porque às vezes eu não sei ficar calada. Às vezes eu vejo as coisas que eu tenho que falar. Às vezes a pessoa que fez algo contra mim, eu perdoei. Não, eu desculpei, mas eu não perdoei. Aquela coisa que aconteceu não passou ainda. Entendeu, meus irmãos? Todos nós temos uma dificuldade, e essa é a minha dificuldade. Mas espero que o Pai, com a benevolência dele, me ensine todos os dias. A palavra de hoje, olha,
muito abençoada, eu peguei tudo para mim. Eu falo para o irmão Arlindo, eu pego tudo para mim, porque é assim que a gente aprende, meus irmãos. É puxão de orelha mesmo. É puxão de orelha. Eu não gosto quando a palavra é suave, não, sabe? Passar a mão na cabeça. Eu gosto quando ela vem confrontar comigo, que fala diretamente comigo. O que o irmão Márcio trouxe, no começo que o irmão Roberto trouxe e o irmão Márcio trouxe, olha, muito bom, muito lindo. Muito lindo. Porque eu estou a falar para meus irmãos. Às vezes a gente está errado e a gente não aceita. Ah, não, essa palavra não é para mim. É para fulano. É para mim, sim. Que é para mim aprender todos os dias com os meus erros. Quando eu cair, eu ter força de levantar e continuar de pé. Em nome de Yahshua Mashiach. Eu agradeço a minha oportunidade. Beijo no coração dos meus irmãos. Bom, meu irmão, o Eterno continue te abençoando. E vamos que vamos. Vamos continuar no caminho íngreme. Vamos subir. Em nome de Alça. Paulo Garro. Mornindo, nós vamos estar encerrando a nossa live aí agora, mas a gente vai estar adorando o nosso Pai. O Mornindo aí vai entoar um louvor. Quero agradecer de antemão aí a participação dos amados irmãos, aqueles que não puderam ter oportunidade nesse exato momento, que já vai dar 10 horas, né, irmão? E até aqui o Pai tem nos ajudado. Mas só a tua participação, só a tua presença aí já nos alegrou bastante. Eu não tenho dúvida que o Pai também está alegre contigo. Que essa fala, irmãos, que essa fala seja fala de edificação, fala de reflexão para a nossa vida. É que a irmã Eli acabou de falar mesmo. Aqui ninguém está apontando o erro de ninguém. A gente só estamos falando dos erros que possivelmente cada um de nós cometemos dia após dia. Mais uma vez, a gente quer terminar essa live dizendo que viver no tempo da graça, viver nessa era da graça, isso não nos deixa imune às nossas responsabilidades espiritual e aperfeiçoamento do nosso caráter e da nossa conduta, da nossa ética pessoal para com o nosso próximo e principalmente com o nosso Criador. Tá bom, meus amados? Que o Eterno continue abençoando a cada um de nós. Queremos liberar uma palavra na autoridade do Ruach Kadosh de cura, em nome de Yahshua Mashiach. Quando eu estava aqui, irmãos, estou ligado aqui na live, e o Eterno me mostrava muitas pessoas enfermas no meio de nós, muitas pessoas enfermas. Eu vi uma multidão enferma. Então, eu queria que você agora, o irmão Arlindo, entoando essa canção para o nosso Pai, eu queria que você aí, no seu cantinho, você aí que o Eterno escolheu e separou nessa noite, mesmo falho, mesmo todo ruim, muitas das vezes, na presença do nosso Pai, mas é você que o Pai quer nessa noite te usar como intercessor. Nós vamos estar repreendendo, não vamos estar apenas orando, nós vamos estar repreendendo, nós vamos estar usando a autoridade, porque tem muita gente que não sabe distinguir isso, irmão Arlindo. Oração é uma coisa, e usar a autoridade para repreender e expulsar espíritos malignos é outra coisa. Então, não apenas orar, nós vamos estar repreendendo e nós vamos estar expulsando. A quem o Eterno trazer na sua mente, você ore por essa pessoa. A gente vai estar orando por todo o corpo da Filadélfia, de todos os Yaldinhos aí que estão caídos, que estão enfraquecidos, que estão gemendo na sua matéria e principalmente na sua alma. Então, enquanto o irmão Arlindo estiver aí entoando esse louvor, eu quero te convidar para que junto nós oremos. Travemos uma batalha agora, em nome de Yahshua Mashiach, de repreensão. Tá bom, meus irmãos? E assim será. Então Roberto, eu gostaria, não sei se o irmão permitiria, eu pedi aos amados irmãos que peguem aquela live do Márcio de ontem e marquem os 90 irmãos lá do sistema, né, Roberto? Porque aquela live é uma live educativa a respeito do nome de Yahshua. Foi muito bom o estudo de ontem, né? E em relação à nossa vida, nós temos que ter cuidado que lá em Epístola de João vai dizer que há pecado que é para a morte e outros não, né? Porque o pecado nos afasta do Ruach Kadosh de Yahweh. E Yahweh vinha todo dia ter comunhão com Adão na virada da tarde, né?
No momento em que Adão pecou, ele se retirou. E Yahshua veio e resgatou isso. Efésios, capítulo 4, versículo 31, diz: não entristeçais o Ruach Kadosh de Yahweh. Então, nós também temos que evitar, porque senão ficamos fracos da presença de Yahweh. Eli falou aí do Salmo 51, quando o salmista pecou, ele falou: não retires de mim o teu Ruach Kadosh. Tá bom? Vamos louvar o Eterno. Aleluia. Vamos estar repreendendo agora, em nome de Deus. Vamos orar por esse enfermo. Aleluia. Pai, nesse momento, visita os nossos alunos, a todas as pessoas que estão cometindo de enfermidade. Pai, mais importante que a tua presença. Pecados, os desejos, em nome de Deus. Fala comigo, Yahweh. Espera, mesmo que eu tenha que descer para ter um pouco mais de experiência. Eu desconheço algo mais importante que a tua presença. Uma igreja do Abel, Pai, em nome de Deus. Tem gente se perdendo por achar que tem, mas já faz tempo que não sabe o que é sentir a tua presença. Posso chorar, mas tenho a presença. Tudo falta, mas tenho a presença. Vou me alegrar, pois a presença de Yahweh, ela ainda faz toda a diferença. Posso chorar, mas tenho a presença. Tudo falta, mas tenho a presença. Vou me alegrar, pois a presença de Yahweh, ela ainda faz toda a diferença. Pai amado, nossa A casa, presença do Eterno é tudo das nossas vidas. Por isso temos que vigiar. Toda a sua parentela. Pai, Aleluia. Maravilhoso, Eterno Yahweh. Te amamos, Pai. Não olhe para as nossas falhas, atenda o nosso clamor, atenda o nosso clamor. Posso chorar, mas tenho a presença. Tudo falta, mas tenho a presença. Vou me alegrar, pois a presença de Yahweh, ela ainda faz toda a diferença. Pai, visita, Pai amado. Posso chorar, mas tenho a presença. Tudo falta, mas tenho a presença. Vou me alegrar, pois a presença de Yahweh, ela ainda faz toda a diferença. Vou me alegrar, pois a presença de Yahweh, ela ainda faz toda a diferença. Em nome de Yahshua Mashiach, nós clamamos agora e decretamos, Pai amado, a falência mais uma vez. Eterno, Pai amado, que pessoas na noite de hoje possam ser curadas, levantadas, Pai amado, da inércia, Pai amado, do desânimo.
Que nesse momento nós ministramos, Pai amado, sobre essas pessoas, a tua bênção, a força do Ruach Kadosh, Pai amado, que essas pessoas na noite de hoje, nossos irmãos, possam ser sarados, que os lares agora, Pai, possam ser varridos com o fogo da tua presença, em nome de Yahshua Mashiach, Pai amado. E nós te agradecemos enquanto aqui na terra estivermos, em nome de Yahshua. Aleluia, meus irmãos. Roberto, olha só, às vezes, quando eu estou buscando pouco a presença do Eterno, isso aqui começa a sobressair, Roberto, que às vezes eu fico até ignorante com a minha esposa. Eu falei, epa, eu tenho que meter o pé no acelerador da oração. Porque quando você está em comunhão com Yahweh, a presença dele vem sobre as nossas vidas e a gente às vezes consegue se dominar em algumas coisas. Mas se a gente estiver vazio, quando alguém falar algo para nós logo vamos a reagir na carne. Tá bom, meu amado? Tá bom, meus irmãos. Olha, muito obrigado aí pela participação dos amados irmãos. Essa live não é live sem vocês. Nós somos um corpo. Aleluia. Estamos em busca do ajuste final. E Yahshua é o cabeça. Muito obrigado pelo carinho, pela participação de todos aqueles. Sintam-se importantes. Vocês Aleluia. é importante. Lembre-se, nós vamos fazer um jargão, irmão Arlindo. Aleluia. Não há live sem você. Para com isso, rapaz. Não há live sem o Ruach Kadosh sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deixa eu te falar, meu irmão. Eu sei que vocês carregam a presença do Ruach Kadosh quando eu estou falando numa live sem vocês, porque eu sei que vocês estão sintonizados na mesma esfera. Isso aí. Na mesma esfera. O irmão Márcio, quando começou a falar, ele falou, nossa, todos os pensamentos batendo igual. Isso é o quê? O corpo se ajustando, isso é harmonizando, é isso o Pai nos conduzindo para o mesmo propósito. E aqui a gente sabe, né? Mais uma vez a gente fala que aqui não é para bater boca, não é para discutir, não. É para edificação. Eu aprendo todo dia com os meus irmãos. Aqui o maior é Yahshua, e nós somos o menor da casa. Aleluia! Forte abraço a todos aí, um beijo para os irmãos do Facebook. Meus irmãos. Beijo a todos. Linha, voz de Deus, vou quebrar tudo, Linha! Irmão Márcio, um abraço, meu irmão. Tamo junto. Forte abraço, irmão Romulo. Vai, de Deus! Tamo junto. Vai, Rubão! Valeu aí pelo louvor, irmão.